Fala, meus amigos, vamos falar do CNPJ alfanumérico sobre visibilidade para você entender o impacto dessa mudança aí no teu sistema, e eu quero te ajudar a estruturar isso de uma forma simples e rápida. A gente vai falar de pontos de atenção dessa mudança, situações que a IA pode acelerar a implementação disso e um erro que muita empresa de software está cometendo. Eu vou te ajudar a nunca mais ter esse problema. Então eu sou o Fernandes Lima, direto da vida real da empresa de software. Bora lá para o conteúdo. Então pega papel e caneta e já começa aí. Hoje você tem clareza do impacto dessa mudança na sua realidade, no seu sistema, no seu ERP? Você tem essa clareza? Isso está documentado, está visível para todos? Você já avaliou o esforço disso? E aí começa anotando o seguinte. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre banco de dados. Então, por exemplo, esse campo ele é numérico hoje? Quais são as tabelas em que tem a incidência do campo CNPJ? Índices, chaves estrangeiras, ou seja, você precisa ter isso mapeado, vai te ajudar a ter a visibilidade desse impacto. Já anota aí, tira print. Se você não tem isso, vai ser aquela chuva de mensagens no seu suporte, cliente cobrando uma posição, ou seja, o teu suporte vai ficar daquele jeito. E como que eu sei disso? Eu estou no dia a dia, na operação de diversas empresas de software. Vamos para o segundo tópico aqui. Funcionalidades. Quais funcionalidades hoje você utiliza, você tem no campo CNPJ? Onde isso está em máscara? Quais são as expressões regulares? Quais são as pesquisas, filtros e ordenação do teu sistema? Quais são os relatórios? Quais são as regras de negócio que estão na camada do front? Ou seja, não é uma simples validação. Você precisa fazer um mapeamento estruturado, exatamente como eu estou te mostrando aqui. E eu vou te mostrar nesse vídeo ainda como que a IA pode te ajudar nessas situações. E aí eu quero te deixar um recado aqui. Olha só. Quando o teu sistema, a tua funcionalidade não trata esse dado de forma correta, o usuário não confia no teu sistema. Então é muito mais do que uma simples validação ou um novo formato de campo. Você precisa ter clareza do impacto. Vamos para um outro item aqui, que são as integrações. E aí, o teu sistema, quais são as importações e exportações que o teu sistema faz que tem o campo CNPJ? Quais são as APIs que você consome? Então você está vendo que a extensão do problema é muito maior e que muita empresa não está tratando com a devida atenção, com a devida organização, com a devida antecipação, uma falta de visibilidade, uma falta... E aí eu quero te mostrar nesse vídeo uma forma muito rápida de como você organiza tudo isso. Então eu estou trazendo primeiro os pontos de mudança para você já ir mobilizando o seu time agora, hoje, porque quando eu gravo esse vídeo é abril de 2026 e a mudança entrará no ar em julho de 2026, salvo essa data mude aí, logicamente. Mas essas integrações no teu sistema hoje, quantas são? Quais clientes usam? Você tem essa clareza? Então, tudo que a gente está falando nesse vídeo aqui, porque essa norma já foi divulgada há muito tempo. Então, será que o teu time se preparou, se organizou? Ele tem essa lista do impacto da mudança de forma estruturada, organizada? Porque quando você não tem isso, essas integrações, não é uma falha na tela, né? Não é uma falha no meio do caminho. Na verdade é uma falha no meio do caminho, só que o estrago aparece depois, com a insatisfação do seu cliente, com chuva de chamados, com uma série de bugs e problemas. Então, essa aparente simplicidade da validação, muitas vezes, como você não tem a clareza, você acha que é simples e rápido, e aí quando chega a mudança, você é pego de surpresa e chuva de chamado, reputação lá embaixo, desorganização e estresse. Então esse vídeo é para quem quer se preparar, se organizar, ter clareza do impacto e começar a se mexer hoje, agora, né? Vamos lá para a questão dos documentos. Bom, se o teu sistema é um RP ou um produto aí digital, ou seja, numa startup,
E se você emite documentos fiscais, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço, manifesto do destinatário, se tem um DANF ali, então na chave tem o CNPJ, tem a questão do código de barra, tem a questão de boletos, ou seja, eu estou falando de documentos fiscais e documento boleto, ou seja, são documentos sensíveis. Então, por mais que pareça que é um simples campo, e assim, e alguns estão tratando assim, e tratam assim quando não se organizam, não promovem visibilidade, quando não tem clareza do impacto da mudança, quando tudo isso não é alinhado com o suporte, não é alinhado com a implantação, com o CS, está todo mundo ali deixando a vida me levar. E eu estou falando isso não em tom de crítica, eu estou falando isso para alertar e vou trazer a solução aqui. Aliás, você está percebendo que a gente preparou esse vídeo com muito carinho, essa estrutura visual, didática, para trazer clareza, para facilitar a compreensão e para deixar muito claro que é um tema que já deveria ter sido tratado há muito tempo. Mas ainda há tempo de correr, de executar. Vai ser da melhor maneira? Não, mas uma vez que você está assistindo esse vídeo, você vai entender melhor esse impacto e começar a mobilizar isso dentro da tua realidade. Ou seja, quando esses documentos fiscais, que é um tema sensível, ou um documento financeiro do teu sistema apresenta problema por um simples campo CNPJ, imagina a percepção do teu cliente. Notas não autorizadas, falha na geração ou retorno de cobrança ou boleto. Imagina o estresse que isso vai gerar. Então, deixar para a última hora é a pior coisa que você vai ter que fazer. Você vai fazer. Não ter visibilidade é igual, é um risco desnecessário. Muitas vezes por uma falta de antecipação ou de visibilidade daquilo. Então, tem mais muito a ver com uma organização do que com questão técnica, porque isso já foi anunciado há muito tempo, é promover visibilidade. E aí, outros aspectos ainda. O próprio governo, as entidades governamentais vão ter que atualizar os portais governamentais, a hardware, por exemplo, teclado de PDV, onde você vai digitar o CNPJ, agora vai ter que aceitar a letra, ou seja, tem uma série de questões aí. Então, não é uma simples mudança, o certificado digital. Então, a sua operação, da operação do seu cliente pode se complicar muito no dia a dia e a culpa vai cair sobre você. Porque quando o cliente não conseguir emitir uma nota, der um problema no certificado ou o hardware dele, adivinha para quem ele vai ligar. E de novo, eu estou falando tudo isso não para ser um tom alarmista, é justamente para mostrar a importância do tema e trazer práticas e uma estrutura simples de aplicação imediata aí na sua software house. Vamos para Eu quero trazer agora o segundo tópico desse vídeo, que são as situações que a inteligência artificial pode acelerar o desenvolvimento através de um agente de codificação, por exemplo, o Cloud Code ou o Codex ou um outro qualquer. Então pega papel e caneta, continua anotando, compartilha com o teu time, se mexe, porque o tema está chegando aí. Nós estamos em abril de 26, quando eu gravo esse vídeo, e isso entra no ar em julho. Então você precisa correr, você precisa ter visibilidade, se organizar. Então perceba que o intuito do vídeo é contribuir aí com a sua organização, logicamente. Então, o primeiro passo que eu quero te trazer aqui, o primeiro ponto, em relação a situações que um agente de codificação, e aqui eu trouxe o exemplo do Cloud Code, pode ser qualquer outro agente, Codex ou qualquer um, ele pode te ajudar na identificação, por exemplo, mapeando uma vez que o agente tem acesso ao código-fonte do teu sistema, ele consegue mapeamento dos campos, ele consegue fazer um inventário da tabela através do esquema do banco, ele consegue localizar regras de validação, ou seja, um agente de codificação que está plugado ali no código-fonte do teu sistema, ele acelera. E aí eu te pergunto, o teu time já está fazendo esse mapeamento? Ele sabia que dá para fazer esse mapeamento usando inteligência artificial, usando um agente de codificação? Então, percebe que não é só a mudança do CNPJ. Estou trazendo outro aspecto aqui. É incrível como tem times ainda que não estão usando a IA no dia a dia. É incrível ainda como tem times que estão demorando, que estão estudando, que estão verificando.
tem que correr, o timing é para ontem. A IA trouxe uma nova velocidade. Então vamos usar essa velocidade a nosso favor. Quero trazer um outro aspecto aqui. A inteligência artificial também pode te ajudar na sinalização de alertas. Por exemplo, alerta de tipo de dado incompatível, a detecção de integrações sensíveis com Cefaz, com bancos, com SPED, com portais do governo. A própria inteligência artificial, esse agente pode te ajudar a identificar flags de cenários de teste, onde, por exemplo, você tem CNPJ lá que está inserido no código. Ou seja, um agente de codificação, um Cloud Codex ou um outro qualquer, ele acelera. E aí eu tenho uma pergunta para você. Seu time já está usando no dia a dia, já está coletando os benefícios, ele pensou em usar um agente de codificação para acelerar esse processo do CNPJ alfanumérico? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda esse vídeo como uma ferramenta útil de aplicação imediata, de melhoria contínua, para ajudar a sua empresa a lidar de forma melhor e estruturada na implementação das mudanças do novo CNPJ alfanumérico. Outra coisa que um agente pode fazer, uma análise de impacto para ver os pontos de impacto. Uma análise de impacto não só no teu ERP ou no teu sistema, mas em outros produtos internos. Ele pode fazer uma análise também em BI. É muito comum as empresas de software terem BIs conectados ao seu sistema. E talvez esteja conectando ali tabelas ou dados com o CNPJ. Então é mais um local para você avaliar. Então, o que muita gente está achando que é uma simples mudança pode ser algo muito maior, muito mais complexo. E o que é pior, quando você não tem visibilidade, quando você não controla, você se não organiza, se torna um risco evidente. E aí, tudo fica mais difícil, tudo mais complicado. Vamos para um outro ponto aqui. E o último ponto da IA, calma que não acabou o vídeo, é a implementação acelerada. Então, ela não vai só identificar esse agente, ele não vai só sinalizar, ele não vai só analisar o impacto, ele vai implementar, ou seja, ele vai acelerar, né? Então é por isso que é crucial que o seu time de desenvolvimento esteja utilizando no dia a dia um Cloud Code, ou um Codex, ou um equivalente, ou seja, um agente de codificação que é uma IA que acelera o desenvolvimento. Isso é para ontem, não tem tempo para estudar, para ficar verificando, é para ontem, porque o ganho de produtividade. Então, os desenvolvedores precisam se mexer, se mobilizar, se capacitar para acelerar, para trazer esse ganho para a tua empresa. Porque você, desenvolvedor, você tem duas opções. Ou você continua protelando, e aí a empresa não vai ver você como um profissional ali que traz solução, ou você assume isso e fala, não, eu vou ajudar a empresa, vou contribuir, vou ser o desenvolvedor que vai contribuir para acelerar a adoção de agentes de codificação para que você possa não só implementar o novo CNPJ alfanumérico de forma muito acelerada, como outras implementações também. E aí o teu papel vai ganhar ainda mais destaque. Você prefere ser o desenvolvedor que está protelando ou o desenvolvedor que ajuda a empresa e traz o ganho, faz a mudança do CNPJ alfanumérico acontecer de forma muito mais rápida. Então fica aí uma dica, uma sugestão para contribuir com os nossos amigos desenvolvedores que cada vez mais têm um papel cada vez mais relevante. E como a IA pode acelerar na geração de scripts do banco, na reescrita de validadores, na atualização de teste, atualização de documentação. Então você percebe que juntando o tema do CNPJ alfanumérico, junto com o desenvolvimento acelerado por IA, você tem ali uma aplicação prática que vai contribuir para a sua software house, para ter um processo mais tranquilo para o seu cliente. Então, por que não fazer? Por que não usar esse vídeo aqui, compartilhar com os desenvolvedores, compartilhar com o seu time de QA, com o líder de produto, para que isso seja feito de uma forma organizada e estruturada e que você não caia no caos, não caia na bagunça, não vire um risco desnecessário. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu estou no dia a dia
da Software House. Eu estou no dia a dia, na vida real, não no mundo mágico do palco, né? No mundo mágico onde a IA é uma grande mágica. Não é, é na vida real, num problema ali, numa atualização. Então a gente está ali no dia a dia ajudando a empresa. Então, o meu objetivo aqui é, a partir do momento que eu vou tendo contato com o dia a dia, com situações, é transformar isso num vídeo para que ele contribua com a sua realidade. E agora eu quero trazer um outro ponto, que é para que você nunca mais atrase ou corra risco desnecessário com demanda regulatória. O novo CNPJ alfanumérico é uma demanda regulatória. Então, primeira coisa que você tem que ter na tua empresa um profissional que monitora as demandas regulatórias. Você pode ter o auxílio de uma empresa que faz isso para você, mas o teu líder de produto é a pessoa ou o papel que deveria estar acompanhando. Ele precisa compilar essas informações, até receber informações às vezes de contadores ou de assessorias. Mas ele precisa ter um controle dessa documentação, dessas demandas regulatórias, como o novo CNPJ alfanumérico, dizendo quando isso foi publicado, qual é o escopo, quando isso entra em vigor, um lugar centralizado com os links, com as documentações, com vídeos, com status disso, com o impacto disso no sistema, ou seja, organização, planejamento, visibilidade. Esse profissional, que é o verdadeiro profissional de produto, ele é organizado, ele monitora, ele não só está preocupado com monetização e com satisfação da base, mas ele também monitora demandas regulatórias, fazendo isso, compilando, monitorando, criando controles que promovem a visibilidade para que todos saibam, fazendo ali um alinhamento periódico, um acompanhamento, a evolução dessas mudanças, avisando o comercial, avisando o suporte, avisando a implantação, avisando o CS, periodicamente, em contato constante com o desenvolvimento, para falar, olha, a gente mapeou os pontos e são 100 lugares que eu tenho que mudar, a gente mudou em 40, a gente já consegue testar, ou seja, o profissional de produto, ele se organiza, ele planeja, ele promove visibilidade, ele não deixa atrasar, ele não deixa virar um risco. Dá trabalho, é claro que dá trabalho. E observe uma coisa, que o objetivo desse vídeo não é criticar nenhum profissional de produto, ou nenhum time de desenvolvimento, ou o cenário de nenhuma empresa, é contribuir. Então a gente preparou um material rico, e aí tem um detalhe importante, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa baixar esse material e começar a se mexer hoje. Então a gente quer verdadeiramente contribuir num ambiente de vida real, num pensamento de vida real, não com IA mágica. E aí, por último, esse profissional é também a pessoa que vai coordenar as ações conjuntas, dizer, o treinamento, às vezes tem mudança no texto, vai precisar de treinamento interno, capacitação, talvez construir documentação, FAQ, vídeo, a comunicação para os clientes e, claro, a atualização. Então, esse simples CNPJ alfanumérico novo envolve uma grande quantidade de trabalho que muitas vezes não está mapeada, não está clara, não tem visibilidade e se torna um grande risco. E mais, ela pode ser acelerada, como eu mostrei nesse vídeo, por o desenvolvimento utilizando agentes de codificação, por exemplo, como o Cloud Code. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!